Bom dia, pessoal. Que bom estarmos iniciando nossa disciplina aqui no módulo, né? E podermos dialogar sobre um tema tão fascinante, que é o tema da pregação. Antes mesmo de iniciarmos qualquer conversa, eu quero convidar você a estar orando. Deus querido, Deus de amor, graças te damos pela oportunidade de iniciarmos as nossas atividades na Faculdade de Teologia e de forma específica iniciarmos as atividades da disciplina de homilética. Pai, obrigado por essa turma, obrigado porque o Senhor tem estado conosco e nós reconhecemos isso, apesar das dificuldades, apesar deste tempo pandêmico, cremos no teu sustento e na tua graça. Queremos te pedir, Pai, de forma específica, que o Senhor esteja abençoando o irmão do Aparecido, ó Deus, que a tua graça esteja com ele, o sobrinho, Wagner, Jesus. Sim, Pai, colocamos diante do Senhor a vida deles. Pedimos que o Senhor os proteja, os guarde, abençoe o tratamento para que eles possam se recuperar o mais breve possível. Pai, reconhecemos, a tua graça é o bem maior que nós temos. E nós desejamos que a tua graça nos sustente. Assim oramos crendo, oramos em nome de Jesus. Amém. Posso ler um amém, irmãos? Se você está acordado, escreva seu amém. Tá vendo lá? O Lívio está atento à oração. Gente bonita, ó, quanto amém. Gente bonita, não sei vocês. Eu estava ansioso para dar aula para vocês. A gente se relacionou tanto nos corredores, né? A gente brincava nos corredores, se relacionava nos corredores, né? E eu só dou aula agora no 4º semestre para vocês. A turma do primeiro ano eu dei neste ano de 2020, no primeiro semestre. Mas para vocês eu não dei. Então é o primeiro contato nosso em sala de aula como um professor responsável por uma disciplina. Eu participei daquela aula de Fundamentos de Teologia Pastoral, mas foi para apresentar rapidamente o que seria a disciplina homilética. Então, hoje me apresento aqui, todo bonito, tomei banho, né? Tô cheiroso, só para me encontrar com vocês e juntos a gente caminhar. Hoje eu não vou introduzir a disciplina. Hoje eu tenho uma tarefa diferente aqui com vocês. Eu costumo chamar de aula magna da disciplina. Hoje eu quero dar uma aula magna para vocês que vai extrapolar o tema da disciplina que nós nos propomos, mas que vai trazer algo que acrescenta e mais que isso. Lá no final nós vamos fazer um combinado entre nós, um combinado entre nós. E eu gostaria então que você levasse isso em consideração, ok? Então lá vamos nós. Primeira coisa então, antes de entrar na aula magna, lembrando, nós temos um objetivo claro como disciplina, né? É introduzir vocês nas ciências homiléticas, né? O objetivo é ajudar vocês a entender o que é isso ciência, o que é isso arte, que nós chamamos de homilética. Deseja que vocês possam apreender, mais do que simplesmente aprender, né? Apreender, trazer para si, prender dentro de si, né? Princípios que são essenciais na comunicação do Evangelho. Então nós temos uma tarefa importante que é a proclamação do Evangelho e essa ciência-arte vai nos ajudar. Dentre os
objetivos específicos, eu quero apresentar conceitos e práticas. Então nós vamos trabalhar teoria e vamos trabalhar estudo de casos, experiências nessa área da pregação. Nós vamos também trazer uma fundamentação etimológica, histórica, teológica, quer dizer, você entender qual que é o alicerce disso que nós chamamos pregação do Evangelho. Formular uma teologia da proclamação, né? Ou seja, uma teoria da homilética. Como que a gente entende teoricamente a homilética? E aí nós vamos trabalhar o quê? Os princípios, os meios e os fins, ou seja, o princípio, o porquê, a metodologia e qual que é o propósito da prédica, né, da pregação. Vejam que eu estou usando a palavra pregação e não a palavra sermão. Depois nós vamos conversar um pouco mais sobre pregação e sermão. Outro ponto é analisar criticamente e criativamente a prática homilética. Precisamos ser críticos. Vocês verão que uma das características da teologia prática, né, vocês tiveram essa disciplina, né, uma das características da teologia prática, da teologia pastoral, é fazer uma crítica à prática, para que essa prática possa, num novo momento de ação, levar em conta a reflexão. E depois de feito, refletir novamente. E isso é uma ação contínua. Nós chamamos de ato reflexivo. Então, que as nossas ações de pregação levem em conta essa crítica, mas possamos ser criativos. Não ficar reféns, né, do mesmismo. O mesmismo acaba paralisando a gente. Vamos começar pelo começo? Eu gosto muito de introduzir as minhas falas com essas questões. Em primeiro lugar, começando pelo começo, né? Nós somos seres vivos, porque na natureza nós temos seres vivos e seres não vivos. Temos os seres vivos, que somos nós, os animais, as plantas, os seres não vivos, por exemplo, pedra, os seres inanimados. Por que começar com essa aula aí de biologia, professor? Porque é muito importante que nós tenhamos clareza de algo. Os seres não vivos, eles precisam de uma força externa para se locomover, para mover. Ele precisa de um estímulo. Ele não tem reação em si mesmo. O que diferencia dos seres vivos. Os seres vivos têm uma energia própria. E essa energia própria faz com que ele se movimente. Então nós estamos aqui no campo da biologia, no campo da química, no campo da física. Nós temos um biólogo norte-americano que vai dizer assim: a vida de um organismo consiste em constantes correções de rumo. Ou seja, um organismo, seja ele o mais complexo ou o menos complexo, uma ameba ou um corpo humano, ele reage por si só. Você faz um corte na sua mão e de repente a inteligência corporal faz com que as próprias células, você de forma inconsciente, você não está sabendo de nada do ponto de vista da razão, mas o seu próprio corpo está reagindo. Ele age e reage como energia própria. Aqui agora nós estamos diante de um físico. O físico vai dizer o seguinte, Davis vai dizer: as criaturas vivas têm uma vida própria, é dela, é uma faísca, uma energia, algo que está lá dentro, que dá autonomia. Claro, há limites nessa autonomia, mas ele vai dizer até uma bactéria tem uma força própria, né? Tem uma energia própria. E aí ele vai ainda continuar: o segredo da vida provém
das propriedades de informação, né? Então é a célula que mostra aí, que indica que está faltando água, que indica que está faltando força, indica que alguma coisa está errada. Então, quer dizer, alguma coisa está errada, vem um poder muito grande, né? Eu gosto muito de falar sobre a, a alergia, né? Eu tenho alergia. A alergia, o que que é? É uma reação do corpo porque algo estranho está acontecendo. Mas é uma reação exagerada, né? Eu lembro uma vez que eu dei 70 espirros, um atrás do atchei, atchei. Minha filha fala que eu sou escandaloso para espirrar, e eu sou mesmo. Acho que o pastor Adilson, lá da casa dele, fala assim, saúde, né? Por quê? Porque na hora que eu estou em alergia, né, eu acabo espirrando. Mas o que que é? Às vezes é um pozinho de nada, que não vai causar nada tão drástico na minha vida. Mas as minhas defesas, as células de defesa, vêm com uma força-tarefa tão grande, mas tão grande, que para expelir aquele pozinho ou aquela coisinha simples, faz um negócio, um barulho, né? Então é o próprio organismo, vamos dizer assim, dando respostas, se auto-inventando. Então, uma das características dos seres vivos é que eles têm uma organização autopoiética. O que é isso? Poiese significa fazer, auto próprio, né? Autopoiese, se fôssemos inventar uma palavra, né? Fazer um neologismo, é um autofazimento, né? É uma alta produção. Então, o próprio organismo tem esses poderes, sejam conscientes ou inconscientes, dessa resposta, né? Agora nós estamos falando dos seres vivos, não só do ser humano. Agora, o ser humano tem uma coisa específica, né? O Homo sapiens, ele tem uma característica específica. Dentre todos os outros seres na natureza, ele precisa de algo mais. Ele precisa que aquilo que ele faz, o fato de estar vivo, tenha um sentido, que aquilo valha a pena. Quer dizer, aquilo precisa de ter um sentido para ele. Né? Não sei se você já teve oportunidade, né? Eu li o texto do Harari numa das minhas férias. É um texto, um best-seller, ele trabalha o mundo, eu leio mesmo, vejam aqui, ó, comprovado, né? Por quê? Eu queria saber a leitura que ele tinha, né? Eu tenho formação em História, eu me formei em Teologia, depois eu tive formação em História, né? Então eu tenho licenciatura plena em História, sou um professor de História. E ele faz apontamentos sobre a pré-história, é um tema interessantíssimo, instigante, né? Claro, se a pessoa tem uma leitura fundamentalista de que o mundo tem só 6.000 anos, aí ele não vai entender e não vai conseguir trabalhar. Porém, se você consegue superar essa leitura e entender alguns aspectos, então eu divido aqui com você. Agora, você pode acreditar em 6.000 anos, em milhões de anos, isso daí. A resposta teológica que você vai dar a isso, né, você precisa de criar, né, dentro de você. Por isso você está numa academia, você tem acesso a conhecimentos que vão te ajudar a compor algumas ideias interessantes. Então o Harari vai dizer o seguinte: 70.000 anos atrás, os organismos pertencentes ao Homo sapiens começaram a fazer algumas estruturas elaboradas que nós chamamos hoje de cultura, né? Ele começa a desenvolver, lendo lá, vocês
verão, ele começa a desenvolver cultura, ele começa a criar mitos, algumas coisas passam a fazer sentido, né? Ele acorda e fala assim, mas espera aí, isso aqui tem... Então, essa é uma leitura a partir da pré-história que a gente pode pensar. E aí no livro dele, se você quiser um resuminho, né, ele divide o livro dele em 3 grandes revoluções. Ele vai dizer, olha, houve uma revolução entre os Homo sapiens, que foi uma revolução cognitiva, ele passa a pensar, ele passa a elaborar, ele passa a criar cultura, ele passa a dialogar, ele tem uma comunicação que começa a fazer sentido, ele cria mitos, né? Então alguma coisa dá resposta a mais do que simplesmente os instintos. E isso há 70 mil anos ele diz, houve uma revolução cognitiva. Depois ele vai afirmar que há 12 mil anos nós temos uma revolução agrícola. Ou seja, o homem começa a dominar a terra. Ele já não mais precisa ficar mudando de um lugar para outro e ter uma postura de usufruir daquilo que já estava pronto, mas ele domina a agricultura. E há 500 anos, né, século XVI aí, nós temos uma grande revolução, que é a revolução científica. Então eu trago esses dados para vocês, primeiro para atualizá-los, para ajudá-los, mas para que você tenha ideia de uma possível leitura sobre o que nós somos ou como nós vivemos, né? O ser humano tem um tipo de linguagem que diferencia de qualquer outro ser vivo, né? Nós sabemos que as abelhas se comunicam, sabemos que as formigas se comunicam, sabemos que os animais, né, outras espécies se comunicam, mas o jeito do ser humano se comunicar, ele criou ficção, algo que não é real, ele cria algo que vai para a memória, algo que se torna lenda, que se torna mito, ele cria algo que não está ligado ao indivíduo, mas ligado à coletividade. Então vale a pena você ler um pouquinho, estudar um pouquinho sobre essa constituição social, como que nós fomos constituídos, né? Então, toda a cooperação em grande escala, nós demos o nome, né, de Estado, de igreja, de cidade, de tribo, o que faz com que essas pessoas se juntem, o que faz com que exista um grupo, é a possibilidade de criarmos mitos onde todos nós acreditamos na mesma coisa, né? Nós criamos coisas que podem ser verdades ou mentira, mas nós criamos coisas que tenham um fundo de verdade ou um fundo de mentira e nós acreditamos, né? Então é muito importante que tenhamos clareza, desde uma fala simples como leite com manga faz mal e muita gente acredita e isso vai dando um significado, até questões bem mais complexas da vida. Então, a revolução cognitiva foi um marco que modificou, né, que transformou o ser humano como um ser bem diferente de outros seres na natureza, porque ele deixa de ficar refém às suas limitações biológicas, né? As limitações do seu próprio corpo, as limitações do seu instinto. Ele tem algo mais. Por isso, esse algo mais nos diferencia de toda a sociedade. Então, o ser humano, diferente de todos os outros seres, é o único ser que pensa, que reflete, que faz uso do seu cérebro, uso do seu conhecimento. E dentro disso daí, eu provavelmente já tenha apresentado esse exemplo
para vocês em algum momento. Pode ser que vocês já tenham ouvido, principalmente quem já foi meu aluno lá na Quinta Região. Mas eu gosto de utilizar essa parábola que o Jean-Jacques Rousseau ele apresenta no livro Discurso sobre a Origem das Desigualdades, porque ele traz um exemplo que nos ajuda muito a compreender. Ele vai falar sobre o pássaro e o gato, né? O pombo e o gato. Eu deixo aqui registrado para vocês, então, nesse slide, a citação do texto. Claro que não dá para vocês ler, e eu vou, então, colocar as afirmações dele no texto. Ele vai dizer assim: o pássaro segue o instinto de pássaro. Claro que, de uma forma mais emblemática aqui, para chamar sua atenção, eu inventei um neologismo, né? E então eu apresento aqui a frase, não é do Rousseau, é minha: o pássaro só sabe passarear, né? Ele só sabe ser pássaro. A vida dele é serpássaro.com.br. Ele não consegue sair disso. E o mesmo acontece com o gato. Frase minha também, não Rousseau. O gato só sabe gatear. Ele não vai avançar, ele não tem capacidade de superar seus próprios instintos. Agora, eu e você somos diferentes. Por exemplo, se você oferece alpiste ao gato, ao animal, ele não vai comer alpiste. Porque alpiste não faz parte da sua natureza. Não faz parte do seu instinto comer alpiste. Ele não pensa: eu vou comer alpiste porque estou com alguns problemas intestinais. Alpiste vai ajudar. Também um pombo, você pode oferecer carne, a melhor carne, filé mignon, né? Dizer aqui, isso aqui é caríssimo, meu amigo. Come, é carne de primeira. Ele segue um instinto, ele não vai comer carne. Agora, eu e você, quando estamos com fome, queremos comer, e às vezes comemos demais, né? O que nos oferecem, nós vamos ali pensando, refletindo: não faz mal, né? Então, é gostoso, não faz mal, me dá. Né? A gente come algo parecido com alpiste, a linhaça, a gente come o filé mignon, come ele cru, assado, ao molho, o que vier 3 palitos. Nós comemos o pombo, o pássaro, e comemos o gato. Ou seja, a gente inova, a gente pensa. Né? Então, é muito interessante termos essa clareza. Enquanto outros animais seguem instintos, nós, seres humanos, temos a capacidade de parar, pensar e decidir. Né? Nós precisamos decidir o que nós vamos fazer e como nós vamos fazer. Isso é uma característica do ser humano. Precisa decidir o que e como vai fazer. E aí a gente entra no campo da ética. O que é a ética? Você tem várias definições. Eu faço uma definição aqui para ajudar. Mas, claro, existem muitas definições. Para mim, ética é a inteligência para decidir o melhor a ser feito. Ela pressupõe liberdade de decidir frente aos valores, princípios e questões que se apresentam no cotidiano. Então, ética é essa inteligência para, na hora H, na hora importante, você ali decidir o melhor naquele momento. Não é algo pré-fixado. Por isso a gente precisa de diferenciar. Tem gente que imagina a ética como uma tabela de comportamentos. Isto é ético, isto não é ético. Né? Então a ideia do certo e errado que já está pronto em leis, doutrinas, né? Dogmas. Então isso é certo, isso... Não, isso não é ética. Isso é cumprir lei, isso é cumprir determinações, não é ética. Ética é essa inteligência para decidir. É esse momento, a partir dos valores que a gente tem,
da competência em dialogar sobre o tema, frente ao tema e tomar decisões. Então, primeira coisa, não é uma tabela. Sabe por quê? Se fosse uma tabela, nós estaríamos seguindo regras e aí o que nós teríamos era um corpo de leis, um corpo moral. Daí a diferença entre moral e ética. Moral é aquilo que já está definido, é aquele conjunto de leis, de ações, de determinações, né? Por isso que a gente fala, deixa de moralismo. O moralismo é o que? Você pega algumas decisões que já foram feitas, segue aquilo cegamente e não é capaz de dialogar com aquilo, com o mundo, com a vida e ver se aquilo continua dando resposta e a melhor resposta para o momento. Então, se ética fosse essa categorização de leis ou de ações que devemos cumprir, seria uma escravidão. Eu só posso viver roboticamente, né? Aquilo que foi pré-determinado. Não, nós partimos do pressuposto da liberdade, né? Da liberdade de escolha. Então, ética, ela pressupõe reflexão, pressupõe parar-se diante daquilo que nos desafia, que exige de nós uma resposta e usarmos da inteligência para assumir o melhor naquele momento. É a inteligência para decidir o melhor naquele momento. Então, pensem como é importante termos clareza de que somos seres, que tomamos decisões, que precisamos de valores que nos ajudem nessas decisões. O Platão, lá no texto A República, né, que é um diálogo socrático, ele vai trabalhar, né, um tema que é o tema da justiça na polis, e ele traz uma outra historinha, né? Como eu sou professor de homilética de vocês, eu tenho que ajudá-los também a aprender a usar parábolas, a usar ilustrações, né? Aprender a lidar com o exórdio. Nós ainda vamos aprender isso. O que é exórdio, professor? Alto lá. Nós vamos estudar juntos. Mas estes símbolos, essas parábolas, essas comparações, essas histórias que nos ajudam. Então, mesmo na aula, eu acabo usando para ajudar vocês. Eu vou trazer, então, o mito do Anel de Giges, que a história é a seguinte. A história, os pastores cuidavam dos rebanhos do rei. Uma vez por mês, o rei acolhia um representante dos pastores e ele prestava o relatório. Um dia, Giges, ele está cuidando do seu rebanho, cai numa caverna e ele encontra um anel na mão de um gigante e pega o anel para ele e coloca o anel na mão. Um anel bonito, interessante. E no dia da reunião dos pastores, para eles prestarem relatórios entre eles e elegerem quem seria o representante junto ao rei, o Giges, de repente, ele está lá, vê que o pessoal está interagindo e o vendo, e de repente parece que eles começam a falar do Giges como se ele não estivesse ali. E ele descobre que conforme ele mexia o seu anel, se ele rodasse um pouquinho o seu anel, ele ficava invisível. Então ele virava, eles falavam como se ele não estivesse ali. Ele voltava ao anel, eles falavam com ele, dialogavam com ele naquele lugar. E aí então Giges pensa, vou fazer proveito disso. E pede para ser o representante dos pastores na reunião com o rei. E fazendo uso dessa artimanha, dessa possibilidade, ele foi eleito e chegando lá no palácio, ele se tornou invisível. Ele matou o rei. Ele se relacionou
com a rainha e a rainha ficou fascinada pelo anel dele, pela capacidade que ele tinha de desaparecer e aparecer, e ele então se torna um rei. O que Platão está chamando a atenção aqui é para a forma como nós nos apresentamos, as decisões que nós tomamos, o que nós fazemos na sociedade. Quer dizer, como que eu me posto na frente da sociedade. Um filme também, não sei se você teve a oportunidade de assistir esse filme, O Homem Sem Sombra. O que nós temos é estudar a possibilidade de tornar alguns animais, e no caso ali macacos, invisíveis. E de repente começa a dar certo e o chefe da equipe lá fala: eu quero experimentar isso e eu quero ser aquele que vai experimentar, né, pela primeira vez, ver se dá certo. Tinha muito risco, mas de repente deu. Esse cara não era muito lá bom não, né? Já era meio duvidoso o jeitão dele. Mas, gente, quando ele viu a possibilidade de se tornar invisível, né? Ele teve ações que são ações extremamente complicadas. Quer dizer, fazer as coisas sem as pessoas saberem que somos nós. Então, algumas pessoas dizem assim que ética é você fazer o que é correto, mesmo que ninguém esteja vendo, né? Então, acho que isso é extremamente importante nós trazermos à memória, né? Trazermos à mente. O Aparecido faz uma pergunta aqui. Professor, de certa forma, a ética não conduz a regras que podem determinar comportamentos de grupo? Isso geraria os preceitos morais? Sim, aí ele deixa de ser ética e vira preceito moral. Isso tem que ficar claro, né? Aí já não é ética, porque nem sempre uma resposta que pode ser dada num determinado momento, ela seja adequada para outro momento. Nem todas as respostas podem ser generalizadas. Então é muito importante que nós tenhamos clareza disso. Os preceitos morais nos ajudam enquanto valores para dar respostas, mas nós precisamos algo mais do que esse preceito para responder aos desafios. Por isso, nós nos deparamos sempre diante do certo e do errado. E a gente precisa então de avaliar, né? Qual que é a minha escolha diante dessas possibilidades todas? Vou ou não vou, né? Certo, errado, sim, não. Quer dizer, como que eu faço a minha escolha? Para isso, a gente precisa de ócio. Por isso, o trocadilho que eu trago para vocês é: precisamos de mais ócio e menos negócio. Em que sentido isso? Ócio no sentido original da palavra, lá do latim, né, que seria a mesma palavra em grego, escolher, que é tempo livre para pensar, para refletir, para estudar, né? Ócio em português, infelizmente, tem uma conotação pejorativa, negativa. Ócio como ideia de vagabundagem, como ideia de vadiagem, como ideia de não estar sendo usado da melhor forma, né? Não, ócio é tempo livre para pensar. Vamos olhar lá para a sociedade clássica, né, dos gregos. Eles tinham aqueles que podiam fazer uso do tempo livre para pensar, os filósofos. Mas o escravo não tinha tempo livre para pensar. O escravo tinha que fazer, tinha que agir, ele tinha que cumprir tarefa, tinha que cumprir aquilo que os seus senhores mandaram. Então ele não tinha tempo livre. O que é a negação do ócio? Em latim, nec, ócio, gera a palavra negócio, é o ato de fazer. E aqui nesse trocadilho eu quero trazer enquanto uma ideia
de ócio, como tempo para a gente pensar, e o negócio é quando a gente faz sem pensar muito. Quer dizer, é uma tentativa de ajudar vocês a pensar na importância de investirmos de investirmos tempo na nossa vida intelectual, na nossa formação. Por isso, aqui uma pergunta desafiadora, né, de um pastor, de um professor, de um amigo, dizendo assim: que tal revermos as nossas agendas, as nossas atividades e investirmos tempo no ócio, para não transformar o nosso ministério num mero negócio. Nós precisamos de tempo para refletir. Às vezes as pessoas têm uma ideia de urgência, de emergência, tem que fazer, Jesus está voltando, tem que fazer. E às vezes faz, entre aspas, né? Como diz o caipira, muito mal e porcamente, né? Faz de uma forma muito ruim aquilo que era necessário fazer. Nós precisamos de tempo para investir na nossa formação, né? E aí dentro disso daí, eu convido você agora a pausa. Olha quem está de volta. Sou eu, seu amigo das manhãs de sextas-feiras. Gente bonita, voltando então. Eu estou convidando vocês a um tempo de ócio, ou seja, investirmos tempo em ócio, para que as nossas ações ministeriais não sejam meros negócios, ou seja, simplesmente cumprir tarefas, ser tarefeiros. Leonardo Boff tem uma frase muito legal naquele livro A Águia e a Galinha, que diz: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Aqui, você enxerga um 6 ou um 9. Eles vão ficar brigando até amanhecer. É um 4? Eu estou vendo 4 madeiras? Não, tem 3. Vão brigar, cada um a partir do seu ponto de vista. Dependendo do jeito que se colocar as madeiras, eles conseguem, mesmo estando em lados opostos, haverem aí qual que é a diferença. Em cima tem 3, embaixo tem 4. É um M ou é um W? Não, para mim é um M. Não, para mim é um W. M, W, M, W. Quer dizer, é um Q minúsculo ou é um B? Não, é um B. Peraí, eu não sei direito. É um U ou é um N? Não, estou enxergando um U, presta bem atenção. Não, é um N, preste atenção. Veja a perspectiva de uma pessoa que está numa ilha, né, e louca para sair dali, não tem possibilidade, e alguém que está à deriva no mar há muitos dias. Um olha, vê um barco chegando e fala: barco! O outro olha, vê terra à vista, ufa! Não basta trocar eles de lugar, de jeito nenhum. Você pode trocar ele de lugar, cada um vai estar vivendo o lugar do outro dali a pouco e querendo sair dali, né? Um desenho em perspectiva, que é uma folha, mas quando você olha, dá uma ideia de profundidade, parece que você enxerga algo lá no fundo, né? Essa figura aqui, a priori você olha, mas que homem feio, barbudo, esquisito. Aí você resolve dar uma voltinha aí, dar uma viradinha e fala: opa! Isso daqui é um cachorrinho roendo osso. Olha que interessante. Peraí, você está vendo esse cara, ele de frente, ou você está vendo esse cara de lado? Você está vendo de perfil ou de frente? Quer dizer, depende do jeito. Quando eu olho na parte de baixo, né, eu enxergo melhor ali o queixo, parece que eu enxergo ele de lado. Quando eu subo um pouquinho, olho mais nos olhos do que no nariz ali, parece que ele está de frente. Mas é o jeito que fizeram o recorte da foto, né? Então, dependendo do jeito que eu olho, né,
nós precisamos entender, né? Eu acredito que pegaram a foto de frente mesmo, por causa do brinco, né? Ele de lado, a orelha fica muito pertinho ali. Ah lá, ó o Rodrigo trabalhando. Isso mesmo, fenomenologia aplicada à psicologia, né, Rodrigo? Então a gente precisaria de entender. Carlos Mesters, ele trabalha a seguinte questão. Ele fala, olha, o conhecimento está do lado de fora da janela. Depende do lugar onde eu estou dentro da sala, eu defino o que eu vejo lá fora. Se eu estou bem próximo da janela, o que acontece é que eu tenho uma visão mais ampla do que eu vejo lá fora. Se eu estou mais retirado da janela, eu tenho uma visão encurtada. Se eu me achego para a direita, vejo lá a torre da igreja. Me achego para a esquerda, vejo a praça da cidade. Então, sou eu, dependendo do lugar onde eu me coloco dentro da sala, que defino aquilo que eu vou enxergar. Então, você pode ler isso daí depois. É a introdução que ele faz naquele livro Por Detrás das Palavras. O Talmud também tem uma frase muito legal, né? Não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Olha, eu fiz um sermão uma vez sobre o nosso olhar, né? Sobre os valores que nós temos dentro de nós, baseado naquela frase de Jesus, quando ele diz assim, que os olhos definem, né? Se temos luz ou se temos trevas dentro de nós, ou seja, o nosso jeito de interpretar o mundo demonstra os valores que nós temos aqui dentro, né? Então, muito do que a gente vê são os valores que nós já internalizamos. Então, essa é uma possibilidade. Esse desenho me chama muita atenção, né? O rinoceronte não consegue desenhar, pintar, sem pintar seu próprio nariz, né? Tudo ele vai colocar essa montanha na frente. E se alguém disser para ele, não tem essa montanha na frente, ele fala, claro que tem, eu estou vendo. Tem gente que age assim, né? É só o olhar dele que define. É só o jeito dele ver que define. Não, essa é a verdade. Então a gente precisa de pensar de que pressuposto a gente está partindo. Quem que está falando? De onde está falando? Por que está falando? Qual que é a cultura? A cultura dessa pessoa aí, qual que é? Né? Ela é de que extrato social? É um homem, é uma mulher? Ele tem uma formação, não tem formação? Quer dizer, quem é essa pessoa? Então, de que pressuposto teológico, ou, desculpe-me, de que pressuposto epistemológico nós estamos partindo? Né? Então, eu enquanto pessoa, eu enquanto formação, a leitura a partir das várias áreas da ciência ou das várias formas de saberes, dos conhecimentos, apresentam leituras diferenciadas. Por isso a gente tem um campo lá da filosofia chamado epistemologia. O que é isso? É uma área do conhecimento onde você vai estudar sobre o próprio conhecimento. Então é a ciência do conhecimento, né? Episteme, conhecimentologia, estudo, é estudar sobre as várias formas de conhecimento. E a gente precisa de estar aberto. Em linhas gerais, você pode dizer, pelo menos existem conhecimentos que são do senso comum, do cotidiano das pessoas, existem conhecimentos baseados em ciência, existem conhecimentos baseados em filosofia e existem conhecimentos baseados em teologia. Então, são formas diferentes de ver. Agora, a teologia não é só a teologia cristã. Você tem essa forma de conhecimento religioso, que essa é a palavra utilizada em manuais de filosofia, né? Se alguém já estudou algum manual de filosofia, vê lá, principalmente Eva Lakatos e alguns outros filósofos, trabalhando a ideia do conhecimento religioso. Então, alguns mitos, né, são conhecimentos religiosos. Então, os indígenas vão ter a forma do conhecimento religioso deles,
os hinduístas, e assim cada... Agora, nós cristãos partimos de um pressuposto de que nossa teologia, ela tem como base a revelação de Deus. O revelar-se de Deus à humanidade, e nós temos a Bíblia como este livro que fala da revelação de Deus, do agir de Deus. E a pergunta é, como é que a gente vai falar o que é verdade? O que é verdade teológica? Né? Quantas brigas a gente fica fazendo em espaços? Na internet hoje não é espaço de diálogo, é espaço de monólogos. Ninguém ouve ninguém, ninguém assiste ninguém, ninguém quer ler ninguém. Nós queremos que a nossa ideia vá para frente, né? Nesse tempo de pandemia, quantas lives? Quando é a gente que está fazendo live, a gente manda para todo mundo, fica até chateado quando algumas pessoas que a gente gosta, que a gente mandou o link e a pessoa não entrou na live ao vivo. Pô, assim a nossa moral fica baixa, né? Só que quando a gente recebe os convites de live dos outros, a gente também não entra. A gente gostaria de ser ouvido, mas nem sempre a gente está disposto a ouvir, né? Isso acontece em grandes escalas. Nós temos muitas falas, as pessoas têm posturas bélicas na internet hoje, né? Defendem suas ideias de uma forma tão ferrenha, tão mal educada, né? E mesmo cristãos que não sabem temperar suas falas, né? Como diz o texto bíblico, temperar com sal, né? A gente precisa, como que a gente dialoga, como que a gente convida, como que a gente tenta, né, construir algo novo a partir do diálogo. Eu diria, a internet hoje tem gerado, são monólogos, a pessoa fala, aí o outro, quando o outro fala, ele não leva em conta aquilo que você falou, e aí você continua falando, sem levar em conta o que ele falou. Ficam dois monólogos. Tem gente que vive disso, não há diálogo, há monólogos. E como a gente precisa de ter ideia disso. Por isso, vamos imaginar assim, em termos bem rápidos, bem fáceis. A Iris aqui, ó. É que às vezes eu ligo e desligo aqui a minha a parte do chat, mas podem escrever aqui que eu estou atento, né? Por exemplo, lá na igreja pré-moderna, quando se falava em verdade, qual que é a verdade religiosa dos cristãos? É aquilo que o padre disse, é aquilo que o bispo disse, o papa disse e é verdade, está na encíclica papal, é verdade. E quem não obedece isso, fogueira, é herege. Então a verdade era determinada pela liderança clériga. Você tem então um princípio de verdade aqui ligado à cultura, à fala, à pessoa da liderança clerical. Depois, em religião cristã, você vive um momento aí do século XVI, descobertas de áreas de conhecimento, e aí muito da igreja protestante esteve ligada a eu preciso de conhecer a Bíblia se eu quero conhecer a verdade de Deus. Então a verdade da religião tem que vir da Bíblia. Por exemplo, Lutero vai fazer um estudo da Bíblia. É no estudo da Bíblia que ele vai fazer algumas descobertas e vai dizer, opa, isso está errado. Não é porque o Papa falou que está certo. Alguma coisa está errada aqui. A Bíblia fala diferente. E como que eu tenho acesso a esse conhecimento bíblico? Eu uso ferramentas. E aí a igreja moderna, né, quando ela quer dar respostas às verdades da religião, ela vai em busca da exegese, da hermenêutica, da homilética, né? Essas são áreas do conhecimento para a gente descobrir qual é a pregação da religião, do evangelho, a mensagem do evangelho. E a igreja moderna, então, e nós protestantes, né, e o protestantismo, vamos dizer assim, clássico,
o que ele mais diz é: mas aonde que está isso na Bíblia? Hein? Me fala. Ah, não, porque a experiência... Não, eu quero saber onde a Bíblia ensina sobre isso. Isso não está na Bíblia. Então é muito forte para a igreja moderna, né, ela querer essa comprovação. Está na palavra de Deus e ela vai fazer uso dessas ferramentas. Você tem a igreja pós-moderna, né? Hoje nós vivemos essa transição moderno-pós-moderna, ainda convive muito o moderno e o pós-moderno. Agora, uma das características dessa sociedade pós-moderna é a busca pela satisfação, a felicidade, o prazer, a completude, o conforto. Quer dizer, a sensação é muito importante. Então, hoje a verdade não está nem muito ligado se a pessoa, se a Bíblia fala, ensina ou não. A pessoa vai num culto, a liturgia do culto, quer dizer, a performance do culto fez bem para ela, ela se sentiu ali aliviada, aquilo foi uma dinâmica que gerou para ela paz, alegria, ela fala: ah, não, essa é a verdade, é isso que Deus quer para a minha vida. Quer dizer, acaba surgindo muitos modismos como fruto dessa busca, né, de consumo. Né? As pessoas vão à religião como se estivessem indo a um supermercado e querem consumir produtos. Vão em busca de produtos de consumo. Agora são bens religiosos que elas vão atrás. Ai, eu gosto daquela liturgia. Gente, o meu gosto litúrgico é uma coisa. O que Deus está fazendo e agindo no meio do povo é outra. Quanta arrogância achar que porque um estilo de música é mais jovial ou mais tradicional, é mais ligado à minha cultura ou à cultura de outro povo, que isso é mais espiritual ou menos espiritual. Deus está acima de toda cultura. Deus é Deus de todas as culturas. Não porque essa música me faz entrar em transe e eu sinto... Ah, essas músicas são tão frias. Gente, o teu estilo musical, o jeito que você gosta da música. Sabe, eu fui pastor na Catedral Metodista de Piracicaba, uma igreja onde para vocês terem ideia, nós tínhamos membros da igreja participando de 8 corais diferentes na cidade. A igreja tem, né, enquanto Unimep, um curso de música, uma escola de música, uma big de uma escola. Por muitas vezes, nós fizemos apresentação de peças musicais lá. Para vocês terem ideia, a gente aproveitava o culto do domingo à noite e fazia um culto com o pessoal. Como é necessário a gente buscar entender a cultura das pessoas. Claro, tem gente que ama ouvir Bach. Agora, tem gente que acha que isso daí não é legal. Eu gosto de música sertaneja raiz. Não sei, acho que aqui é um público muito jovial, muito jovem, muito urbano. Né? Eu também sou urbano, mas minha infância eu ia para a casa dos meus tios que gostavam de ouvir essas músicas. Me trazem lembranças gostosas, aquelas histórias. Eu às vezes vou dar palestra em asilos, já fui dar palestra em asilos, em casa de idosos. Né? Eu uso muito exemplo de músicas sertaneja raiz. Eu gosto muito, contando aqui rapidamente, né, uma música que como é que é o nome? Não é Capa de Couro, não. É Capa de Couro. Aquela que o pai fala pro avô, né, que é o pai dele, que ele estava atrapalhando muito ali, mas que ele ia dar para ele um cobertor de couro. Era um couro novinho, para ele ir embora. O neto, um garoto, estava vendo tudo isso e correu atrás do avô e falou: vô,
me dá metade desse couro para mim. E aí o avô cortou e deu para ele, e o menino voltou para casa, couro de boi, isso mesmo, Benaia, estou tentando lembrar aqui, couro de boi. E esse menino chega em casa e o pai fica bravo. Que você foi pegar o couro do teu avô? Eu dei para ele se cobrir. Isso, Sérgio Reis. Gente, o menino vira pro pai e fala: sabe, pai, um dia eu vou crescer. Pode ser que o senhor vai morar lá na minha casa. Pode ser que a gente não combine. E aí eu já tenho a metade do couro de boi para dar para o senhor. Então, quer dizer, são histórias simples para responder. Então tem gente que gosta. Tem gente que gosta de outros estilos de música. Quando eu era jovem, quando eu era pequenininho lá em Barbacena, né? Quando eu era jovem, lá em Poços de Caldas, igreja do Benaia, de onde o Benaia foi aí indicado, eu lembro de uma música que a gente cantava, a gente gostava, que, se eu não me engano, era da Igreja Batista, era da igreja, não era Vencedores esse, acho que não. E dizia assim: na América do Norte, os norte-americanos usam seu negro espírito para louvar. Em Angola, os nativos, irmãos de lá, usam seus atabaques para louvar. Porque será que aqui no Brasil nós não podemos louvar com a nossa cultura? Se Deus criou todas as coisas, criou o samba, foi para a gente louvar. Gente, nós podemos utilizar. Eu garanto que se a gente for evangelizar na quebrada, no morro, nos lugares, e a gente chega lá achando que a única forma de louvar a Deus é cantando Santo, Santo, Santo Deus. Gente, a gente não vai comunicar. Mas quem sabe umas músicas, uns estilos, algumas coisas para a gente fazer, a gente precise de entender que nós comunicamos a partir da cultura. Então pode ser que aquele grupo, aquelas pessoas queiram ouvir um tipo de música diferente. E aí qual que é o problema da igreja pós-moderna? É que às vezes, como está ligado simplesmente ao consumo do que me agrada, eu acho que só um estilo de liturgia corresponde. Então eu falo, não, aquele pastor é ungido, porque fala do jeito que eu gosto, porque ele me dá uma sensação melhor. Nossa, aquele grupo de louvor é ungido, glória a Deus. Eu já caminhei um pouquinho mais que alguns de vocês. Eu quero dizer o seguinte: aparências enganam, né? Muitas vezes, aquele que você acha, ou aquela, esse é a ungida, entendeu? Ele sabe fazer uma boa performance. E não significa que ele é melhor ou pior, não, viu? Não estou condenando ninguém aqui, não. Eu estou dizendo para você que a sua sensação não é o melhor termômetro. Você conhece aqueles crente termômetro? Né? Tem crente termômetro para todo lado. Termina o culto, se a liturgia foi do jeitinho que ele gosta, ele fala, nossa, hoje o Espírito agiu, hein? Eu brinco que tem crente que é masoquista. Você conhece crente masoquista? Quando o pregador vem com uma palavra de graça, de bênção, de edificação, uma palavra pedagógica, que instrui, que abençoa, ele nem comenta. Mas no dia que o pregador chega e dá aquela sarrafada, que ele bate, que ele briga, que ele esperneia, aí a pessoa sai lá na porta e fala assim, nossa, hoje o pastor estava no fogo, hein? Hoje o pastor estava que estava. Nossa, hoje a unção estava saindo pelos poros. Gente, a gente confunde muito performance, lapada santa. Então, gente, a performance, ela pode enganar. Então, não é porque eu gosto de algo que ele seja melhor ou pior.
Então, dentro disso daí, eu quero convidar vocês a pensarem um pouquinho no seguinte. O ser humano é um ser psicofísico social. O que faz ser social é o encontro com o outro. Eu gosto muito, mas muito mesmo, de trabalhar o tema do diálogo. Inclusive, eu preparei aulas, eu estou dando aula lá na pós em aconselhamento, sobre aconselhamento pastoral e relacionamento interpessoal. Quer dizer, essa ideia do encontro, e do encontro ali no momento do aconselhamento, né? Que não acontece só num gabinete. Marque no meu gabinete com a minha secretária. Não. Aconselhamento, ele acontece em várias instâncias. Às vezes é no portão da casa de alguém. Às vezes é no término do culto, lá no cantinho, quando alguém precisa e você vai tratar com ele. É lá no leito de hospital, né? Então, quer dizer, quantas coisas, quantos espaços a gente pode utilizar para o aconselhamento pastoral. Acima do aconselhamento pastoral, nós temos uma ação que nós chamamos de ação poimênica. Vocês ainda vão estudar um pouco mais sobre isso, né? Uma ação poimênica. Vocês querem uma dica aqui? Eu vou fazer uma dica já. Dica bibliográfica. Sua indicação bibliográfica para o dia com professor Paulo Dias Nogueira. Você, meu ouvinte, você, minha ouvinte, quero agora apresentar a você Howard Clinibel, Aconselhamento Pastoral. Você quer investir na sua biblioteca? Esse é um bom livro, tá bom? Esse é um bom livro. Tem muitos outros? Tem. Eu comecei a investir na minha biblioteca desde os meus 19 anos. Invista na sua biblioteca. Claro que na época que eu iniciei, nós só tínhamos livros físicos, textos. Hoje você tem a oportunidade, inclusive, de fazer uma biblioteca virtual, guardar os seus materiais. Mas pensem, é importante vocês terem materiais para se preparar. E quando eu falo de diálogo, eu estou falando de encontro, né? Lá do grego dia, que significa através de, por meio de, e logos, que é palavra, expressão, fala. Então é através da palavra, ou por meio da palavra. E dentro disso daí, eu gosto muito do Martin Buber. Rodrigo, você que é da área da psicologia, eu gosto muito de fazer uma ligação do Martin Buber com o Carl Rogers. Né? Quando eu estudei aqui, o meu professor na época era o professor Ronaldo Sattler, e ele falava muito do Carl Rogers, né? Da psicologia ou da terapia centrada no cliente, né? Uma leitura muito voltada à pessoa. Gente, vocês precisam, olha o que eu separei aqui também para dizer, ó, de ter pelo menos uma noção. Infelizmente vocês não têm introdução à psicologia. Quando eu estudei, a gente tinha. A gente precisa de ter pelo menos noção, você dá uma olhadinha nas várias teorias da personalidade. Sabe, eu fiz uma opção aqui de falar sobre uma forma, né, de falar de encontro com a pessoa, partindo de uma perspectiva, né, até da Gestalt, que o próprio Rodrigo relembrou aí, que tem a ver com Martin Buber, né? As pessoas fazem muita ligação do Martin Buber com a Gestalt, né? O Martin Buber é conhecido como o filósofo do encontro, o filósofo do relacionamento. E no livro dele, ele trabalha uma questão muito legal, que ele trabalha o encontro do eu, tu, e o encontro do eu, isso. O eu, tu é quando eu considero a outra pessoa uma alteridade. A outra pessoa também é pessoa. Eu não estou pronto no encontro com ela, ou com aquele tema. E ele também não está pronto no encontro comigo. É no encontro, nesse fenômeno do encontro, que a gente nasce, cresce,
né? E se modifica. Agora, existem relacionamentos, isso também. Quando eu já me sinto pronto, eu vou para a relação já pronto, não me abro, eu entro e saio do mesmo jeito e o outro é coisificado. Então, há uma coisificação do outro. Eu entendo que a gente precisa muito. A Biblioteca Central, deixa eu ver aqui, Biblioteca Central Ecumênica com livros clássicos de psicologia. Aí, ó, dica do Rodrigo, temos livros clássicos. O Benaia, que gosta do Pondé. Esse Benaia, ele é fã do Pondé. Meu Deus do céu, mas é bom estudar bastante o Pondé. Então, o Pondé, e o Pondé cita também bastante o Buber. Então, eu tenho livros do Pondé aqui, ó. Não sei quem já teve, Filosofia para Corajosos. Só que eu acho que ele tem uma postura muito... Ó, não falei nada, tá bom? Gente, essa relação eu-tu, ela é muito importante. Ei, Benai, é só rindo mesmo, né? E é dentro disso daí que eu gostaria de fazer um combinado com vocês. Nós estamos aqui na Faculdade de Teologia para investir na nossa vida intelectual também. Agora, você não pode dizer assim, eu não vou investir na vida intelectual ou vou só investir na vida intelectual. Nessa aula, que eu estou chamando então de uma aula magna, diante dessas minhas apresentações, principalmente de cunho epistemológico, eu quero fazer um convite a você, meu aluno, minha aluna do coração. Em primeiro lugar, não despreze a oportunidade que você tem. Você tem oportunidade. Dentro de 100% da sociedade, você é 1% que tem oportunidade de um curso universitário. Valorize isso. Valorize essa oportunidade de estudar. Segundo ponto, você pode aproveitar esse momento para investir na sua vida intelectual com boas leituras. Por isso você precisa do ócio. Isso, você precisa de tempo livre. A gente inventa muita coisa. Essa é a verdade. A gente inventa, a gente sempre quer estar no negócio, sempre fazendo, e quase nem sempre pensando nas nossas capacitações, nas nossas reflexões. De vocês é que esse tempo de ócio é um tempo que a gente precisa de solitude. Não é solidão, solitude. Há momentos que a gente precisa de ficar sozinho. A gente e o livro, né? Nós e os nossos livros. Agora, solidão é quando o ficar sozinho faz mal para a gente. Agora, solitude é quando o ficar sozinho nos faz bem. E ficar sozinho na companhia de um bom livro, de uma boa reflexão, de bons cursos, de boas palestras, né? O próprio Senhor Jesus, num determinado momento, disse: a boca fala do que está cheio o coração. O meu desejo é que vocês invistam, sim, na sua vida intelectual, tenham momentos de solitude, tenham momentos voltados para vocês, invistam em vocês. Essa ideia de passar pela faculdade, não deixar a faculdade passar por você, ela é sem comentários. Você está numa faculdade, aproveite. Você precisa de ser responsável. Só isso. Só isso. Seja responsável. Daí a questão da ética. Você ter competência para escolher. Você vai aprender várias coisas, depois você vai escolher. Pense que você tem um bornal de conhecimentos e que você vai trazer muitas coisas para esse bornal. O que você vai sacar desse bornal para a vida, para o ministério?
Você vai avaliar depois, mas traga essas ferramentas, esses instrumentos, esse saber. Então você precisa de tempo para você cuidar do seu bornal do conhecimento. Agora, gente, não basta ficar sozinho, nós não somos uma ilha. Nós nos relacionamos na coletividade. Você faz parte de uma turma, você faz parte de uma igreja. Nós não aprendemos somente, a comunidade aprendente não é uma comunidade que fica isolada, mas é a comunidade que juntas, no relacionamento, aprende uns com os outros. Não aprende só aqui com a razão, mas aprende de uma forma integral. Nós somos seres integrais. Nós aprendemos no relacionamento. Por isso, preservem a amizade, preservem o respeito, preservem a acolhida. Quando eu falo do Buber aqui, eu estou dizendo, estejam abertos para o encontro com livros, mas o encontro com pessoas. Invista na sua vida ministerial desde já, cultivando boas amizades e aprendendo, se abrindo para o diferente. Como a gente precisa de se abrir para o diferente? Se eu não me abro ao diferente para dialogar, o problema hoje é que a gente acha que queremos estar com quem pensa igual a gente. Não, precisamos ir ao encontro de quem pensa diferente, de forma respeitosa, de forma dialógica, construir essa relação. Então, eu sou o primeiro, levantando minha mãozinha aqui, eu sou o primeiro a dizer, à disposição no meu coração de ir ao encontro de vocês de forma respeitosa, investindo na vida intelectual, investindo na nossa espiritualidade, investindo na nossa relação comunitária, na nossa amizade. Agora, para isso, precisa de se ter uma relação de mão dupla, né? Uma relação de mão dupla. Como eu preciso de vocês e vocês precisam de mim, vocês precisam uns dos outros. Meu convite é, se vocês investirem suas energias nessa disciplina, eu estou prometendo. Eu prometo. Eu, Paulo Dias Nogueira, professor de homilética, prometo dar o melhor de mim para... E eu gostaria que vocês também fizessem o mesmo. Invistam. Eu falo de forma muito apaixonada sobre aquilo que eu tenho responsabilidade em dividir com vocês. Eu trabalho de forma empolgada. Eu trabalho procurando fazer o meu melhor para as pessoas. Se necessário, eu viro até estrelinha aqui na minha sala. Tudo porque eu quero dar o melhor de mim para vocês. E o meu convite é, deem o melhor de vocês nesse momento. Por isso, nesses últimos 20 minutos de aula que nós temos, eu quero abrir o microfone para o nosso bate-papo, para a gente conversar um pouquinho sobre o que nós ouvimos aqui nessa aula magna, que tem a ver com um compromisso meu com vocês, de vocês comigo, de vocês com vocês mesmos, de vocês com Deus, eu com Deus, e é um compromisso geral. O que você acha disso? Acha que nós vamos conseguir ir para frente? Você está disposto a investir em leitura? Ou você vai ficar só no negócio? Vai ficar mascarando? Vai ter uma performance? Tem gente que é cheio de performance, mas tá oco por dentro. O que você quer?